pessoal, vamos agora para começar essa parte agora de cinemática vetorial. A partir desse momento, a turma da noite, só falta essa parte para a turma da noite ficar no mesmo nível da turma da manhã em relação aos conteúdos. Eu vou passar, igual eu sempre faço, vou passar só o que é mais importante desse conteúdo, que o Enem pode te cobrar. Então, antes de partir para os vetores, a gente vai definir primeiro o que é um escalar, o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Primeiro, o que é uma grandeza? Para você relembrar, a massa é uma grandeza, o tempo é uma grandeza, o espaço é uma grandeza, a energia é uma grandeza. E como que você escreve essas grandezas? Essas grandezas podem ser escritas em metros, no caso do espaço, pode ser em segundos, no caso do tempo, pode ser em horas, no caso do tempo, pode ser em metros por segundo, no caso da velocidade. E aí a gente vai separar em grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que somente o módulo, quando eu falo módulo, eu falo valor numérico, somente o módulo satisfaz a informação. Satisfaz a informação. Acho que é assim que se escreve. Ou seja, vou dar um exemplo para você. Massa. Quando você vai medir a sua massa numa balança, você observa lá, por exemplo, eu tenho 70 quilos. Repare que os 70 quilos, somente o valor 70 quilos já completou a informação da sua massa. Você não precisa falar, por exemplo, que a sua massa é 70 quilos para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Isso não existe, não tem necessidade disso, é errado você falar isso. Quando você fala do tempo, daqui uma hora eu chego lá em tal lugar. Não tem necessidade de você falar de uma hora na horizontal ou uma hora na vertical, isso não existe. Ou seja, exemplos de grandezas escalares é a massa, tempo, e o mesmo a gente pode falar também para a temperatura. Qual é a temperatura de hoje? 25 graus. Existem outras, tá? Não tem necessidade de você falar que o 25 graus é para baixo ou é para cima, não existe isso. Então, grandezas escalares são aquelas que somente o valor numérico, que é o que a gente chama de módulo, que é o valor desprovido do sinal, satisfaz a informação. Grandezas vetoriais, não somente o módulo satisfaz a informação. A grandeza vetorial é uma grandeza que tem que ter módulo, direção e sentido. E ela é representada por uma seta que você chama de vetor. Esse vetor tem que ter início e fim, ele tem que ter um tamanho, que é o que indica o módulo, ou seja, o valor numérico dele está esboçado no seu tamanho, ele tem que ter uma direção e ele tem que ter um sentido. Nesse caso, a direção é horizontal ou direção X. Nesse caso, o sentido é para a direita, ou simplesmente da esquerda para a direita, ou simplesmente sentido positivo, certo? Então você tem que colocar os três. Exemplo disso, velocidade. Quando você fala velocidade de alguma coisa, você tem que falar para onde que essa velocidade está apontada, certo? Ou seja, passou aqui a 5 metros por segundo, mas passou por aqui para cima, passou subindo, passou descendo, passou para a direita, passou inclinado. A gente vai ter um conhecimento angular daqui a pouco. Então a velocidade ela precisa de módulo, direção e sentido. A aceleração precisa de módulo, direção e sentido. Olha, passou aqui, mas passou acelerado, desacelerado, acelerando para cima, para trás, para baixo. Então, não confunda direção e sentido, tá? Direção horizontal, vertical, X, Y, Z, que é o eixo tridimensional, aquele eixo que sai do quadro aqui que você não está vendo. E o sentido para a esquerda, para a direita, para cima, positivo, para o lado negativo. Então, uma grandeza vetorial, você tem que representar ela por um vetor, que é uma seta, e ela tem que ter esses três parâmetros: módulo, direção e sentido. A força também se enquadra aqui, hein? A força também se enquadra aqui porque você vai fazer força, vai para onde? Qual sentido, qual direção? Então, para você completar a informação,
dessas grandezas, você tem que ter módulo, direção e sentido, diferente de uma grandeza escalar. A gente vai trabalhar ali agora a matemática de uma grandeza vetorial, porque vai envolver aí. E se for inclinado? Se for inclinado, não está na horizontal nem na vertical, está um pouco lá e um pouco cá. Então você vai ter que colocar aí um ângulo, uma inclinação para isso. Olha um exemplo aqui. Então vamos focar só no que é mais importante. Aqui eu tenho um eixo XY. E eu vou colocar alguém fazendo uma força, por exemplo, para cá. Força F. Representação de uma grandeza vetorial, F com a setinha em cima. Repara o seguinte, que essa força não está nem totalmente na horizontal, nem totalmente na vertical. Ela tem uma parcela na horizontal e uma parcela na vertical. Como você descobre essas parcelas? Fazendo uma metáfora, acende uma luz aqui de cima para baixo, você vai ver uma sombra embaixo. Essa sombra embaixo, ela está em cima do eixo X. Então, na hora que essa força está inclinada nessa direção de sentido, ela está participando com essa força no eixo X, que eu vou chamar de Fx. E também, se você acender uma luz da direita para a esquerda, você vai ter uma sombra do lado esquerdo. Essa sombra do lado esquerdo está sendo projetada no eixo Y. Então, essa projeção no eixo Y é a participação dessa força no eixo Y, onde eu vou chamar de Fy. Ou seja, olha o desenho representando esse esquema. Você tem aqui um bloco e esse bloco está sendo puxado para cá por uma força F. Esse bloco vai arrastar, claro, na direção da força, mas, ou seja, ao mesmo tempo que ele vai caminhar no eixo X, porque surgiu uma participação no eixo X, ele também vai caminhar no eixo Y, porque surgiu uma participação no eixo Y. Mas qual é o tamanho dessa participação? Essa participação tem o mesmo tamanho? Elas são iguais? Não, essa participação vai depender do ângulo de inclinação dessa força. Aqui um ângulo θ, ângulo θ, talher. Então, aquele ângulo θ é que define, será que esse objeto vai mais para cima do que para a direita? Ou será que esse objeto vai mais para a direita do que para cima? Então, o que vai definir isso é a participação, o que vai definir isso é a inclinação, o ângulo θ, através de quê? Seno, cosseno, tangente. Então, você sabe que o seno θ, você consegue fechar triângulos aqui, hein? Você pode usar qualquer triângulo, de cima ou de baixo. Você vai ter só que lembrar o quê? Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, porque eles são alternos internos. A nossa hipotenusa, ela é a mesma dos dois triângulos, de frente para o ângulo de 90 graus. Então, seno de θ é cateto oposto. Aqui o cateto oposto, o cateto oposto é vertical. Quem é vertical é o Fy. Se você olhar pelo outro ângulo, que é o mesmo desse, quem é o cateto oposto? É o Fy. Então, o seno é cateto oposto, Fy, sobre a hipotenusa, que é o F. O cosseno do θ é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É aquele que ajuda a formar o ângulo. Então, é o horizontal, é o Fx dividido pelo F. Se você quiser fazer tangente, a tangente de θ vai ser cateto oposto, que é o vertical, Fy, sobre o cateto adjacente, que é o horizontal, que é o Fx. Isso serve só para F? Claro que não. Isso serve para força, serve para velocidade, serve para aceleração, serve para uma infinidade de coisas que envolvam grandezas vetoriais. Tudo que você representa por um vetor, você pode fazer essa situação aqui do seno, do cosseno e da tangente. Então, aqui, olha aqui a participação. Vou fazer um outro exemplo. Para você entender essa questão do ângulo.
para a direita e ele puxa para baixo. Então, como você pode fazer isso aqui? Ó, você tem o seu eixo de referência, que ele não muda, referência x e y. Ó, você tem o x, você tem o y. Então, qual ângulo você vai usar? Tanto faz. Se você souber trabalhar bem com a trigonometria, pouco importa o ângulo. Então, eu vou utilizar esse ângulo aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, ângulo θ. Agora, nitidamente, você consegue perceber o quê? Que esse cara está sendo mais beneficiado para a direita do que para baixo. Olha aqui o tamanho das participações. Ó. Vou chamar esse vetor aqui de vetor A. Então você tem a participação dele no eixo X, aqui ó. Olha o tamanho do X dele. Sempre fechando o triângulo retângulo AX. E você tem a participação dele que é menor no eixo Y, aqui AY. Então aqui você fechou o triângulo dos dois lados. Não necessariamente precisa disso. E você pode fazer de novo seno e cosseno, gente. Nesse caso, como é que ficaria o seno? Seno de θ. Cateto oposto é o vertical, é o AY. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o mesmo, que é o vetor A sobre A. Que é o cosseno? Cateto adjacente. O adjacente é aquele que a gente formar um ângulo, o AX. Sobre a hipotenusa, que é o vetor A. E a tangente, cateto oposto, A, Y, sobre o cateto adjacente, A, X. Então o seno sempre pertence ao Y e o cosseno sempre pertence ao X, igual deu na primeira conta lá? Não. De novo, vai depender do ângulo que você escolher. Se você escolher o ângulo de baixo, o seno vai utilizar o AX, e o cosseno vai utilizar o AY, né? Se você considerar aqui um ângulo alfa, o cateto oposto do alfa é o horizontal é o X. Vou colocar aqui para você ver, ó. Seno de alfa é cateto oposto, o oposto é o horizontal é o AX. Sobre o hipotenusa, o cosseno do alfa. O cosseno do alfa, cateto adjacente, AY, sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente, cateto oposto, AX sobre a hipotenusa, que é o AY. Repara que o alfa do θ deu uma inversão, onde era Y veio X. Por quê? Simplesmente pela escolha do ângulo. Então, não confunda isso, fique esperto e saiba sempre visualizar os ângulos alternos e internos. Esse é θ, esse é θ. Esse é alfa, esse é alfa. E tanto faz o lado que você fizer, vai dar o mesmo valor. Então, essa aqui é a parte que eu considero mais importante da cinemática vetorial. Tem a regra do polígono, a regra do paralelogramo. Se você quiser dar uma olhada, você pode. Mas o que basicamente cai no Enem são essas decomposições vetoriais. Tá? Aqui você tem o vetor e eu decompus ele. Eu achei ele a componente X e a componente Y. E aí os ângulos estão representados aqui dentro da figura, ou seja, é o ângulo que nos dá a direção do sentido e é o tamanho do vetor que nos dá o módulo. Então você tem aqui módulo, direção e sentido na figura. Para a regra do polígono, regra do paralelogramo, você tem lá algumas outras figuras que não nos interessam muito para o Enem, no caso. Né? Então essa aqui é a parte mais importante, que é a decomposição vetorial. Um beijo para vocês e até a próxima.